almoço, nossa livezinha do almoço. O que eu pensei hoje? Para a gente poder se preparar, para o nosso grande encontro, é preciso entender algumas coisas para não ficar perdido, né? Não ficar perdido. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a Matrix. Fiz até um Spa do Espírito próximo, de terça-feira, que é só sobre isso. Então, o que vem a ser a Matrix? Não é aquilo ali que está no filme, não. Eu sinto muitos adoradores da trilogia, mas não é bem aquilo, não. Aliás, foi por isso que aquilo foi liberado. Porque Hollywood não libera nada que possa acordar a humanidade. Liberar aquilo porque aquilo é distorcido a coisa. Não é aquilo que acontece. Não é uma consciência presa a uma cadeira que vai para dentro de um computador. Não é isso. Tanto é que tem vezes que o filme apresenta o protagonista sentado numa cadeira, cheio de fios na cabeça, e as coisas acontecendo dentro do computador. Não é nada disso. Eles deixaram rolar aquilo ali porque sabiam que aquilo ali era totalmente longe da verdade. Completamente longe da verdade. Bom, enfim. Para poder entender o que é a Matrix, tem que entender, primeiro, que a Lua é um satélite artificial. A ciência já está começando a ficar desconfiada disso, porque primeiro eles fizeram aquele teste jogando aquele artefato na superfície, aquilo gongou, demonstrando que aquela superfície era uma superfície metálica. Então eles começaram a desconfiar que tem alguma coisa em cima do metal. Segundo, eles começaram a dizer, isso está dito, inclusive se quiser pesquisar no Google, está lá, que esse satélite só pode ser oco, senão já tinha se chocado com a Terra. Isso é uma coisa que a ciência fala, que é muito estranho, por conta da proximidade da densidade, já devia ter dado um beijo na Terra, né? Então, se não acontece, é porque ele é oca. Esse satélite é oco. E terceiro, mais recentemente, eles estão fazendo uma medição via retorno, me parece, de luz. Estão fazendo essa medição que a Lua está se afastando da Terra. Está se distanciando por ano, não sei quanto. Não importa, daqui a pouco ela cai fora mesmo. Por que isso? Por que eu acho que ela vai cair fora? Ela vai sair de órbita e vai embora. Porque ela não vai ter mais nada para fazer aqui. O que ela está aqui fazendo é sendo o gerador da Matrix. Dali sai o sinal. Claro que é uma tecnologia sofisticada, porque quem está ali dentro daquele satélite são seres evolutivos que trouxeram esse satélite para cá. Muito tempo, né? É muito tempo isso. E esse sinal é emitido de lá. Como os sinais são emitidos dos satélites que orbitam a Terra, que foram colocados lá para poder mandar um sinal de televisão, de celular, de não sei o que mais. É a mesma tecnologia, inclusive liberada pelos próprios reptilianos, na troca, né, do escambo, né, que a gente chama, que eles fizeram com os humanos. Os humanos fizeram um escambo em que se submetem à vontade deles em troca de tecnologia. Então essa porcariada que a gente vê por aí, que é tudo tecnologia suja e que nos adoece, é a mesma técnica, é a mesma tecnologia, só que um pouquinho mais sofisticada, porque eles não vão entregar para nós, né, a tecnologia deles de ponta, vão entregar aquelas engenhocas obsoletas. Aliás, aqui no planeta Terra, provavelmente é o único planeta do universo que se anda de carro.
nos outros planetas se anda de nave silenciosa, movida à energia solar e movida também ao DNA do seu condutor. Essa tecnologia já é conhecida nos subterrâneos, já foi revelada que as naves deles, elas andam baseadas no comando mental do seu condutor, que tem o DNA na lataria. Isso foram os militares que revelaram, eu já sabia disso. Bom, então esse sinal vem da Lua, chega aqui na Terra, é absorvido, que nem sinal wireless, né? Absorvido por todas as redes eletromagnéticas que cruzam o planeta inteiro de uma forma uniforme. Esse sinal que é capturado por essa rede eletromagnética, ela distribui pelo planeta e é capturada pelo chakra ômega, que fica na base da coluna, fora do corpo, uns 20 centímetros fora do corpo. Então, a gente serve de antena. Quem fez a formatação da nova percepção já não tem mais esse chakra ômega fazendo esse serviço sujo. Mas continua havendo esse cenário da Matrix, porque dentro do DNA de cada um de nós existem os genes deles, que eles não são burros, começaram a emporcalhar nosso DNA para nos manter cativos. Por quê? Porque através desse gene deles, eles podem fazer comandos com tecnologia avançada para nos controlar, nos dar estímulos de comportamento e por aí adiante. Pessoas que não têm essa afinidade, por algum motivo, não se afinaram a esse tipo de coisa, relutam em querer continuar se comportando dessa forma. Tem gente que diz, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? E ficam, às vezes, desesperados. Por que tomaram aquela atitude? Por que fizeram aquilo ali? O comando vem do DNA deles, quer dizer, dos genes deles que está dentro do nosso DNA. Então, eles não são burros, de burro eles não têm nada. Eles fazem essa condução dessa matrix também pelo nosso DNA, com os genes deles dentro desse 10%, segundo os cientistas, ativo. E segundo a burrice dos cientistas, 90% do nosso DNA é lixo. Precisa ser muito burro para imaginar que um DNA só tem 10% de funcionamento, 90% é lixo. Precisa ser songamonga mesmo. Esses 90% é uma parte do nosso DNA blindada pelos seres benevolentes que nos criaram, os geneticistas que nos criaram em laboratório. Por isso que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que tivemos uma missão de diplomacia, porque éramos benevolentes. Fomos feitos com muitos genes de seres benevolentes que contribuíram para a nossa formação e cuja missão nossa era sair por aí, crescei-vos e multiplicai-vos, para povoar planetas e trazer pacificação, trazer diplomacia, trazer orientação para aquelas raças que estavam atrasadas em seus comportamentos, em seus desenvolvimentos pessoais. E essa era a missão nossa original, que foi prejudicada porque uma parte da humanidade resolveu fazer um conluio, um conchavo com os seres que deveríamos pacificar, doutrinar, conversar, direcionar, ensinar, porque era a nossa missão.
mostrar um caminho benevolente, né? Já que eles não conheciam nenhum. Esses seres involutivos, eles não têm nenhuma empatia, nenhum tipo de emoção, não tem nenhum remorso. Psicopatas, né? Então eles fizeram, essa parte da humanidade fez um conluio, um conchavo. Vamos trocar a tecnologia que vocês conhecem, que vocês têm, vocês desenvolveram, são muito adiantados nessa área, em troca da nossa subserviência, até do nosso DNA. O que aconteceu? Fomos dominados por eles, colocados em cativeiro aqui, em situação prisional no planeta Terra, assim como existem outros planetas também nessa mesma condição, e tiraram as nossas capacidades, tiraram não, porque eles não podem tirar, desabilitaram as nossas capacidades como ser humano original, porque nós tínhamos a capacidade de teletransporte, de capacidade psíquica expandida, nós tínhamos vidência, clareaudiência, nosso GNA, que era o nosso DNA original, do qual fomos feitos, não fazia a gente adoecer, nem envelhecer, nada disso. A gente era feito do capricho. E fomos invejados até por causa disso, por esses seres, porque eles não tinham essa capacidade, não tinham essa formação genética. E aí o que eles fizeram? Tentaram misturar a genética nossa com a deles. Não deu em nada, porque eles não conseguem fazer nada disso que a gente faz. Ou fazia. Em contrapartida, emporcalharam o nosso DNA nos 10% que ficou ali para a nossa sobrevivência. Por que só temos 10% no nosso DNA? Porque os seres que nos criaram, geneticistas, anciães, que nos criaram em laboratório, quiseram proteger para que o nosso DNA humano, aquele que nos fez poderosos, passeando aí pelos planetas, enfim, fazendo coisas que ninguém fazia, não fosse contaminado mais do que 10%. Então os outros 90% estão blindados por códigos. Eu, a princípio, até pensei que eram os seres involutivos que faziam essa blindagem para que não pudéssemos ter acesso à nossa libertação. Só que percebi que não é assim. Pelas percepções, pelas orientações, pelos direcionamentos que eu tive quando perguntei, que não eram eles não têm essa capacidade, porque se eles tivessem a capacidade de blindar para que nós não pudéssemos acessar os 90%, eles tinham entrado nesses 90% para roubar o nosso DNA. Então não foram eles que blindaram 90% do nosso DNA, foram os seres geneticistas que nos criaram, para garantir que nós não fôssemos destruídos como seres originais. Bom, desativaram tudo em nós, né? Desplugaram a gente completamente, colocaram o nosso código GNA inativo aqui nas carótidas e ficamos aqui arrastando corrente. E nesse jogo prisional que é a roda de Sansara, vai para lá, vem para cá, vai para lá, a gente não lembra do que fez no passado, aí por isso não consegue consertar. Como é que a gente vai restaurar o erro do passado? A gente não sabe nem do que se trata, né? As pessoas não questionam isso. Ficam escutando aquela bobajada, né? Que a gente veio aqui para pagar karma. Pra vocês terem uma ideia, quando eu desenvolvi o processo da rescisão do contrato kármico, logo que eu desenvolvi esse processo, como eles não podiam fazer nada comigo, porque eu fiz a rescisão imediatamente comigo, eles não podiam fazer nada comigo, eles avançaram no meu filho. Meu filho ficava dias sem dormir, desesperado, alucinado. Queria dormir porque tinha que acordar de manhã para ir para a faculdade. Nossa, foi uma coisa infernal. Infernal.
Eles jogaram todas as fichas para me desestabilizar em cima do meu filho que morava comigo. Foram dias terríveis, porque eu não dormia, tinha que atender durante o dia, eu ficava insônia, dormindo meia hora aqui, outra meia hora lá, entre um atendimento e o outro mais 20 minutos, e assim foi durante um bom tempo. Até que eu consegui. Nossa, foram meses, não tem ideia. Meu filho dormia de manhã, às vezes faltava à faculdade. E eu dormi um pouco também, às vezes 1 hora, 2 horas, que eu tinha que levantar para fazer as coisas. Foram dias infernais. Como eles não podiam fazer nada diretamente comigo, começaram a fazer com meu filho. Então eu já sabia que eu estava no caminho certo. A rescisão seria o primeiro movimento de desconexão com essa camarilha, né? Medonha, que não quer andar para frente, mas quer que todo mundo ande para trás. As pessoas ficam me perguntando a respeito da evolução, né? O que eu acho da evolução humana, né? Se a gente vai conseguir evoluir. Na evolução não existe. Bota na cabeça que essa coisa da evolução não existe. Então existe porque as vezes que eu tratei, não foram poucas, de pessoas com um trabalho que eu fazia de reprogramação do passado, que eu ia buscar as encarnações das pessoas para elas poderem conversar com elas através de mim, eu as canalizava. Eu comecei a observar que não era uma vez, 2, 3, dezenas e dezenas de vezes que eu via que aquelas encarnações que eu ia buscar remotamente, depois eu ia trazendo mais recentemente. Às vezes eram 3, às vezes eram 5, uma vez teve 10, tiveram 10 encarnações. 10 encarnações. E não tinha uma delas, e olha que foram anos e anos fazendo isso, que tinha evoluído, segundo, né, o que se conhece de evolução. Nenhuma. E eu me perguntava assim, eu estou trazendo essas encarnações todas dessas pessoas, não tem um sentado aí na frente que eu possa considerar um iluminado, um já liberto, um já cheio de... Está tudo encrencado, e cada evolução, cada encarnação que vai vindo, né, uma atrás da outra, vai piorando a situação. E as pessoas começaram também a observar, não era só eu, por que elas não melhoravam? É desgraçado, você vai trazendo as encarnações e só coisa ruim aparece, só comportamento ruim. Eu falei, pois é, nós vamos trabalhar as coisas que você precisa consertar. E o que eu estou vendo é que realmente tu não andou 10 metros para frente. Mas nós vamos liberar isso aí, vamos, né, fazer com que isso se torne mais leve, mais... E melhorava mesmo, né? Porque a gente ia liberando principalmente a culpa, que eu percebi que era uma constante, todas elas. Todas elas, sem exceção, traziam uma culpa e um remorso e um sentimento de autopunição enorme. Não tinha uma encarnação que eu não canalizasse que não vinha dizendo que merecia sofrer ou que estava vivendo aquilo naquela vida atual porque tinha feito isso, aquilo outro, mas era uma coisa de doido. Eu achava aquilo tão estranho, mas ao mesmo tempo aquilo foi me ensinando que, na verdade, o que tinha em comum em todas as encarnações era uma culpa que eles vão insuflando em você. Toda vez que você desencarna, vai parar numa colônia daquela. Porque eles também não são burros, eles organizam as colônias assim. Tem colônia para católico, tem colônia para espírita, tem colônia para ateu, tem colônia para nazista, tem colônia para judeu. Por que isso? Porque quando você desencarna e vai dar de cara com aqueles desencarnados naquela colônia, pensando igual a você, o que você vai entender? Nossa, eu estava com a verdade. Então eu sabia o tempo todo, quando eu estava encarnada, que o caminho era esse. Então não há conflito. Não há conflito, porque as pessoas pensam igual. E num lugar onde está todo mundo padronizado, você conduz com facilidade, porque não há conflito.
Então todo mundo diz, ah, tá bom. Porque nós estamos num lugar que a gente acha que é verdadeiro, nós temos um pensamento aqui em que a gente acha que é o pensamento real e verdadeiro, e aí o aqui dizendo para a gente fazer isso, aquilo, então ele sabe o que está fazendo, então nós vamos atrás dele. E é assim que o gado é conduzido. Volta para o planeta e acha que está fazendo a coisa correta para evoluir, e não está. Não está, porque essa evolução não é uma questão de amor e solidariedade tão somente. Porque também eu tenho histórias e histórias de pessoas que viveram amor e solidariedade durante uma boa parte da sua vida, foram dinamitadas, rechaçadas, bombardeadas, tiveram as suas vidas dilaceradas por todo esse empenho de amor incondicional. Umas morreram de tristeza, outras se rebelaram e chutaram o balde, dizendo, não acredito em mais nada, vou virar ateu. Porque estou fazendo certinho, direitinho, não consigo nada, não consigo resultado nenhum. Por que isso? Porque eles não vão deixar, pelo contrato kármico, que você se liberte deles. Porque quando você começa, para eles não tem coisa pior do que esse negócio de toda a humanidade se juntar para mandar mantimentos para tal lugar que sofreu a tsunami. Eles têm um pavor disso. Por quê? Porque essa união da humanidade para potencializar o amor e solidariedade é uma carta de alforria. Quero me libertar dessa influência genética, desse gene maligno que está infiltrado no meu DNA para que eu cometa atrocidades. Eles têm pavor disso. E aí o que eles fazem? Eles desanimam você de fazer isso. Eles desestimulam você de fazer isso. Por quê? Porque você percebe que você está fazendo um monte de coisa dentro do aspecto do amor incondicional, da solidariedade, e está tendo de retorno todo um tipo de retaliação. Porque você está dentro de um contrato kármico. Eles não querem que você saia do contrato kármico, eles vão desestimular você a potencializar a tua genética benevolente e vão fazer o possível para você desistir dessa sua missão, que é a missão da diplomacia, da solidariedade, do amor. É assim que eles agem. Tá? Então, as pessoas que estão afinadas com esse tipo de comportamento malévolo, afinadas como? Se acostumaram, gostaram, né? Gostaram daquilo, acharam aquilo bom, aquilo ótimo, elas já estão contaminadas e é muito difícil descontaminá-las. Não estou dizendo que seja impossível, mas elas estão totalmente contaminadas. O gene prevaleceu, né? O gene dominou, o gene malévolo dominou. A nossa salvação, nosso caminho, né, de libertação, para que a gente possa voltar ao nosso estado original, é expulsar esses genes de dentro do nosso DNA. É possível? Sim. É possível. Então a gente primeiro tem que ter um entendimento do que é a Matrix e como é que ela age. Qual é a ação dela. Não tem nada a ver com o filmezinho lá da Matrix, que, volto a dizer, só foi liberado porque não contava a verdade. Contava um pequeno aspecto da verdade. Muito pouco para eles ficarem preocupados. Até porque aquilo ali era uma distorção, não é a nossa consciência para dentro de um computador grande. Não é nada disso. Quando esse sinal é capturado pelo chakra ômega e também pelo o gene que está emporcalhando o nosso DNA, ele vai direto para o cérebro reptiliano. Direto para o cérebro reptiliano, que é um cérebro da sobrevivência, que eles dizem, os cientistas, e que admitem a existência. Esse cérebro reptiliano está acoplado aos 5 sentidos, porque é através dos 5 sentidos que você projeta essa matrix.
Essa matriz ela só tem existência porque nossos 5 sentidos estão acoplados a um padrão de um programa chamado de dualidade. Esse programa decodifica esse sinal que está vindo, né, lá da Lua, joga para o lado de fora num cenário dual. Nós somos mini projetores, nós somos 8 bilhões de projetores. E esse cenário se manifesta através desses 5 sentidos. Independente de você ter feito a formatação e ter desconfigurado, né, o chakra ômega, eles mantêm ainda esse percurso, né, através do gene que está ali ainda ativo no seu DNA. É com esse gene nesse DNA que tudo de ruim acontece conosco e tudo de ruim é estimulado a acontecer. Então, se você estiver fazendo uma coisa maravilhosa, benéfica, eles vão mandar um sinal, porque é um tabuleiro, eles vão mandar um sinal diretamente para o seu chakra ômega ou para o seu DNA. Isso já foi visto em laboratório, inclusive, que o DNA fora do seu corpo, o teu DNA fora do seu corpo, ele se comunica com o seu corpo, esteja onde você estiver. Isso já foi provado em laboratório por cientistas. Então eles mandam um sinal e aí eles promovem uma projeção para o lado de fora, que a gente chama de download, né? Eles promovem uma projeção para o lado de fora e de uma coisa uma desgraceira acontecendo contigo. Para você dizer que Deus não gosta de mim, eu estou fazendo uma coisa boa e estou sendo punida, de propósito. Para que você se desestimule a escolher o lado benéfico, que é o lado do 90% do seu DNA. Que uma vez ativo, não tenha dúvida que o GNA vai ficar 100% forte. E esse gene malévolo dos 10%, que não ocupa os 10% todo não, mas ocupa uma boa parte dos 10%. Que a gente foi colocado em modo de sobrevivência, eles começam a enfraquecer, né? Eu estudei isso logo nos primórdios, na época da minha juventude, adolescência e juventude, comecei a estudar DNA, a gente aprendeu sobre gene dominante e recessivo. Então, uma pessoa que tem olho azul, ela teve a junção de 2 genes recessivos. Então, se o pai do seu pai, tinha olho azul, e a sua mãe tem olho azul, existe uma chance bem grande, 50%, de você nascer com olho azul. Se pai e mãe tiverem olhos azuis, as chances são 100% de você nascer com olho azul. E assim por diante. Eu estudei isso logo no princípio, onde a genética só era isso, essa estatística. Então, se você tem um gene deles dominante, se você coloca para ativar os 90%, que são 5 pares de genes nossos, 5 pares de hélices, só funcionamos com um par de hélices. São 12 genes humanos, mas só tem um par em atividade, são só 2 hélices em atividade, mas são 12. 6 pares, são 6 pares, então 5 estão inativos e 1 está em atividade. Então nós temos 12 hélices. Só que o número 12 aí entra como uma força total. Nós temos 12 em muita coisa. Se a gente ativa esses 5 pares, que a gente começa a ativar através aqui do nosso exercício do GNA, que é aqui nas carótidas que eu já ensinei, nós vamos ter genes dominantes, fazendo com que aquele gene
passa a ser recessivo, ele não tem mais força ali, não tem mais poder ali, ele vai ser eliminado ali. Aí as pessoas me perguntam assim, e o cérebro reptiliano, como é que vai ser? Existe uma máxima na medicina, na ciência em geral, que é assim, a função faz o órgão e a disfunção faz ele desaparecer. Então, se você não usa mais o cérebro reptiliano, ele vai atrofiar. É o que eles tentam fazer com a nossa pineal, atrofiar através de cloro, flúor, vacina, agora aquela pistola de temperatura, transgênicos, bebida, droga, remédio. Isso tudo é para atrofiar a sua glândula pineal, porque a glândula pineal ela é responsável pela sua expansão de capacidade psíquica. Ela que é o maestro para tudo isso. Eu sei porque quando eu me projetava para fora do corpo, a primeira coisa que acontecia era a minha pineal começar a pulsar como se fosse um coração. Porque é assim que é. É assim que a coisa vai, assim que começa o percurso dos acontecimentos, mesmo a gente no estado ainda, né, de focinheira. Mas como eu tinha, desde criança, já essa capacidade expandida, e comia tamarindo aos montes, quando era criança, porque tinha na Avenida Engenheiro Richard, que era uma avenida que cortava o bairro do Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro. Tamarindo a dar com pau, era só tamarineiro até o lugar onde eu ia estudar. Eu ficava comendo tamarindo no percurso até a minha escola. Então, um tamarindo limpa a sua pineal dessa nhaca. Tem uma mosca aqui querendo, deve ser um reptiliano travestido. Então, essas nossas capacidades, elas vão começar a voltar. Elas têm toda uma força de retorno, porque elas não foram retiradas, elas foram desabilitadas, que é o que a formatação da nova percepção acelera, que é o que eu chamo de reconfiguração do seu estado original, que é um segundo passo, né? O primeiro é a rescisão do contrato, depois a formatação, e o terceiro é a limpeza do DNA, que vai ser feito. Então nós temos aí duas coisas. A primeira, os códigos que blindam o acesso aos 90% feitos, colocados para blindar e proteger 90% do nosso genoma, para que não emporcalhem. Segundo, cada um de nós é um projetor de uma parte dessa matrix, e quando nós projetamos através dos 5 sentidos o cenário da matrix em que cabe a nossa parte, né? Cada um é compartimentalizado, cada um manda um cenário ali para que isso se torne uma realidade. Todo mundo, por exemplo, todo mundo aqui na rua recebe esse cenário daqui. Todos nós aqui que moramos nessa rua. Então, cada um de nós fundamenta esse cenário, fortalece, ancora esse cenário. Se cada um de nós começar a dizer essa realidade é inaceitável, não queremos mais isso começa a se dissolver. Isso começa a desaparecer. Como aconteceu de eu me projetar para fora do corpo e dizer, mas eu só ando dentro do meu quarto, dentro do meu apartamento, não saio daqui. Que adianta me projetar para fora do corpo se eu estou vendo a mesma coisa todos os dias? Quando eu disse, eu não quero mais ver isso, não me interessa ver mais isso, aquilo se dissolveu na minha frente, aquilo caiu no chão, igual um pano. Eu me lembro que parecia um pano ficando todo enrugado e caindo no chão. Foi estranhíssimo. Até porque não existia na minha cabeça a palavra holografia.
não conhecia a palavra holograma, porque não existia na época. Isso aconteceu no final da década de 60. As pessoas não falavam sobre isso. E eu comecei a perceber que aquilo era uma ilusão, porque era a palavra mais próxima que eu encontrei para definir aquilo ali, né? Isso é uma ilusão. Eu estou olhando uma ilusão, um cenário fictício. E toda vez que eu saía, eu já não via mais o meu quarto. Começava a ver outras coisas, porque eu sempre neguei aquilo. Só que você fora do seu corpo, você nega e aquilo ali imediatamente responde. Quando você está dentro do corpo, você está totalmente amordaçado por uma série de controles que não deixam você se libertar. Que obrigam você a ficar vendo um cenário e uma estrutura baseada em algo que internamente você aceita. Por isso é que nossa vida é segundo as nossas crenças. Ou seja, o que você acredita, você potencializa na projeção da Matrix. Então, se você está projetando a Matrix, que está sendo enviada da Lua, e coloca os componentes de que o mundo é criminoso, você vai ter um monte de crime acontecendo no seu cenário. Você vai, na verdade, reunir tudo o que há de pior das redondezas para se manifestar ali. E aí isso vai se criando de que jeito? De tanto acontecer, você começa a acreditar que o lugar é assim. Por isso é que deve se libertar desse cenário e se libertar das pessoas e dos enredos e das histórias. O desapegar é isso. É mandar a história embora para você não ficar fortalecendo uma matrix que vai impor a você aquilo que vai te fazer sofrer. Nós temos que retroalimentar, enquanto a matrix não é dissolvida na sua totalidade, com coisas boas. Por isso é que sempre se explica, olha o ser humano pelo seu lado positivo. Por que isso? Você vai potencializar a genética do ser humano nele, e não a genética dos seres evolutivos que estão ali dominando ainda, porque a gente não conseguiu entrar ainda nessa parte do GNA dos 90%, porque aí eles se tornam genes dominantes, e como gene dominante eles ditam as regras. Foi assim que eu aprendi desde cedo, desde a adolescência, que os genes agem, né? O dominante e recessivo é exatamente isso. O recessivo é o cabelo louro, o dominante é o cabelo preto. Então, se você juntar uma mãe, como aconteceu comigo, um pai de cabelo louro e a mãe de cabelo preto, cuja mãe dela tinha cabelo louro, o que vai acontecer? Um dos filhos vai nascer com cabelo louro. Os dois nasceram com cabelo preto e eu nasci com cabelo louro. Então, isso é o jogo do recessivo com o dominante. O gene prevalece com a sua informação genética. Então, se a gente começar a potencializar os humanos como seres benevolentes, vai predominar a genética benevolente da raça humana. E quanto mais a gente ficar fazendo o discurso de ser humano não deu certo, tem que ser exterminado, o ser humano é mau, é perverso, nós estamos batendo palma para o gene recessivo, que se tornou dominante, porque nosso gene dominante dos 90% está inerte, inativo. Então nós temos que virar esse jogo. Então, quando nós fizermos o nosso encontro, todos esses jogos serão mudados. Tudo que eu percebi ao longo desse tempo, principalmente com as máquinas e principalmente com um capacete, olha só, não usa capacete mais do que o tempo necessário, porque quando você inicia a programação do capacete, você bota pelo tempo necessário. Tem gente aí que eu estou vendo que está colocando o capacete por 1 hora, por 2 horas. Eu fiz um teste comigo e coloquei o capacete por 24 horas. Me deu uma dor de cabeça desgraçada.
Eu senti uma pontada aqui que parecia que estava enfiando uma faca. Desliguei e imediatamente aquilo acabou. Então o capacete reparador, ele é para ter um início e vai ficar pelo tempo necessário para fazer a reparação do teu DNA. E ele, na verdade, ele está chegando para o nosso encontro, do nosso grande encontro. É para isso que ele está chegando. Breve estaremos nos encontrando. Preparem-se.